Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Evangelho segundo São João, capítulo 21. Iremos fazer a leitura do versículo 3. Versículo 3. Iremos até o 5. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Diga assim: não. Ô glória, levanta assim a sua mão. Peça em oração para o Senhor falar com a sua vida por meio dessa ministração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua santa palavra será ministrada neste santo altar. Eu peço que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, a todos que aqui estão e a todos que acompanham pelas redes sociais, rádio, televisão. Meu Deus, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a trazer as revelações do alto, e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o seu assento e vamos meditar na palavra de Deus. Não se preocupe com o horário, hoje é festa e amanhã é domingo, ô glória. Amados irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, eu vejo muitos homens de Deus alcançando vitórias. Lendo a Bíblia Sagrada, eu vejo que grandes homens de Deus alcançaram grandes vitórias, muitas conquistas, venceram terríveis adversários, fizeram o seu nome. Eu quero citar, por exemplo, Josué. Josué foi um grande vitorioso. Tantas conquistas que esse homem teve. Quantas vezes esse homem triunfou sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. E o que dizer de Davi, que teve tantas vitórias? Tantas vitórias Davi teve, quantas conquistas. Eu poderia falar também de profetas como Elias, por exemplo. Grande homem de Deus que alcançou grandes vitórias, teve muitas conquistas. Sabemos muito bem que Elias era um profeta, mas grandes adversários se levantou contra a sua vida, situações terríveis surgiram contra a sua vida, mas ninguém e nada pôde prevalecer diante deste homem de Deus. Muitas vitórias, quanto este homem foi honrado por Deus na terra. Mas aí eu faço uma pergunta: por quê que esses homens e muitos outros na Bíblia Sagrada tiveram tantas vitórias, foram tão honrados por Deus? Por quê? Qual o segredo? Qual a fórmula mágica? Eu quero dizer aos meus irmãos que não tem fórmula mágica, e o segredo é algo bem simples. Eu vou dizer que por dois motivos esses homens tiveram tantas vitórias, foram tão honrados por Deus. Eu vou dizer que por dois motivos esses homens fizeram o seu nome, venceram grandes adversários e tiveram tantas conquistas. O primeiro: perseverança, determinação, esforço, fé, ousadia.
Eu quero que você entenda uma coisa: não existe vitória se não houver na pessoa determinação. Não existe vitória se não houver na pessoa dedicação. Se não houver na pessoa perseverança. É necessário, amados irmãos, que compreendamos isto, porque vivemos em uma época em que as pessoas querem a vitória, querem triunfar, querem fazer o seu nome, mas não querem suar a camisa. É necessário que venhamos realmente nos esforçar. É necessário que realmente venhamos a se doar, a se dedicar, a perseverar, a sermos ousados e usar a nossa fé para que possamos então obter as nossas vitórias. Mas eu quero ir para o segundo item. Porque perseverar, ser ousado, determinado, isto é importante demais para quem quer ser uma pessoa vitoriosa, mas não é tudo. É necessário que também o homem, ele tenha um direcionamento. É necessário que também o homem, ele venha estar debaixo da direção de Deus, debaixo do direcionamento divino. E escute, o homem, ele sendo perseverante, determinado, ele certamente está fazendo algo importante, se de fato quer alcançar suas vitórias, mas não vai adiantar também ele ser tão determinado, perseverante, ousado e não está na direção certa, e não está na direção correta. E aí eu torno a falar desses três que tirei para exemplo. Ei, Josué, uma das suas vitórias foi justamente sobre a cidade de Jericó, mas entenda bem, o Senhor estava dando todo o direcionamento, o Senhor estava instruindo, dizendo como ele deveria fazer. Ele estava lá fazendo a sua parte, ousadamente, determinado, mas o Senhor estava à frente, dizendo: tu vai fazer assim, tu vai dar 7 voltas, tu vai fazer assim, tu vai tocar as buzinas, tu vai começar a gritar, e tu vai seguir esse direcionamento, tu vai fazer do jeito que estou te instruindo, e com pouco as muralhas irão cair. E assim Josué fez, e de fato as muralhas caíram, e ele teve vitória. Não foi diferente com Davi. Davi, o grande rei Davi. Quantas vezes os filisteus se levantaram contra o seu reino, quantas vezes os filisteus vieram contra ele, e o que Davi fazia? Ele ia de cara para o confronto? Não, ele era valente, determinado, mas ele não ia para o confronto sem que antes Deus desse o direcionamento. Davi, tu vai por detrás das amoreiras, na hora que eu disser, tu avança, que aí o inimigo estará em tuas mãos. E Davi assim fazia, e Davi assim procedia. Eu posso falar também deste profeta Elias. O Senhor dizia: vai, Elias, para o rio Querite, fica lá até que eu te fale. Ele ia. Depois o Senhor dizia: vai para Sarepta e fica lá até que eu te diga, e ele ia. Depois o Senhor dizia: agora chegou a hora de tu se encontrar com Acabe, vai, porque eu estou te dando a direção, e ele ia. E era por isso que ele triunfava. Nenhum profeta de Baal prevaleceu contra ele, Jezabel não prevaleceu contra ele, o rei Acabe não prevaleceu contra ele. Por quê? Porque ele era ousado, determinado, mas ele seguia o direcionamento de Deus, o direcionamento divino. E eu pergunto para você: você está seguindo a direção que Deus está dando, ou você está usando uma fé louca, uma fé sem sentido, uma fé ignorante? Ei, você tem seguido o direcionamento que o Senhor tem dado, ou você tem sido uma pessoa que não
não tem esse entendimento, mete as caras, ousadamente vai para cima, usa fé e diz: Deus é comigo, e faz do jeito que você está querendo fazer, e segue segundo o curso do próprio coração. Aí depois quebra a cara, porque você foi ousado, teve determinação, mas não teve o direcionamento divino, irmãos. Escuta, e não é isso que nós vemos aqui nesse texto? Que coisa linda! Tem alguma coisa para comer aí? Não tem. Mas não passaram a noite pescando? Veja que eles foram perseverantes, porque eles entraram no mar à noite. Quantas vezes eles lançaram as redes? Porque eles só saíram do mar no amanhecer do dia. Eles perseveraram. Eles perseveraram. Várias vezes lançando as redes, arrastando, e as redes vinham vazias. Eles perseveraram. Nós não podemos negar a perseverança que eles tiveram. Mas resultou em que sua perseverança? No amanhecer do dia vieram para a praia sem nenhum peixe. Jesus pergunta: pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? E a resposta é não. Versículo 5: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Não. Porque faltou o quê? Faltou o quê? Direcionamento. Aí o Senhor fala da seguinte maneira, versículo 6: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco. E o que, irmãos? E o que, irmãos? O que Jesus está dizendo? Jesus está dando uma direção para eles. Lançai a rede à direita do barco e... vocês estiveram até agora e nada apanharam, mas porque vocês não tiveram direcionamento. É louvável o vosso esforço, é louvável a vossa perseverança, mas vocês não tiveram um direcionamento. Às vezes nós estamos desse jeito, irmãos. Às vezes nos encontramos assim, irmãos, fazendo uma coisa, perseverando, determinando, sendo ousado, sabe, naquela fé, mas nós não estamos na direção de Deus. Nós estamos seguindo a direção do nosso coração. E aí nós nos cansamos e nada alcançamos. E aí nós nadamos, como dizem, e morremos no seco. Por que hoje tem tantos crentes frustrados? Mas o que é isso? Eu fiz tantas campanhas. Mas o que é isto? Eu tanto subi ao monte. Mas o que é isto? Tantas coisas que eu fiz. Eu estou na oração, eu estou no jejum, eu estou na campanha, mas as coisas não acontecem na minha vida. Por quê? Porque falta direção, direcionamento. Faz o seguinte: dobra mais o teu joelho e diz ao Senhor: Senhor, dai-me o direcionamento. Guia os meus passos, mostra-me o que eu devo fazer. Eu tenho que ir para a direita ou eu tenho que ir para a esquerda? Eu tenho que cursar a faculdade de medicina ou eu tenho que cursar a faculdade de direito? Meu Deus, me dá a direção, me dá o rumo, porque eu não sei o que é melhor para a minha vida, tu sabes. Meu Deus, me diz o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cantar ou eu tenho que pregar? Meu Deus, me diga o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser pastor, para que eu venha me esforçar naquilo que é certo, para que eu venha me esforçar naquilo que é da tua vontade, porque não vai valer nada eu me esforçar tanto e estar lutando contra a tua vontade. Eu não sei se você está entendendo, mas você tem que estar na direção de Deus. Eu não sei se você está compreendendo, mas se você não estiver na direção de Deus, você vai suar, vai cansar e nada vai alcançar.
se você estiver na direção certa, se você estiver seguindo o direcionamento divino, a vitória virá. Você também será um vitorioso nesta terra, assim como foram esses homens, Josué, Davi, Elias e muitos outros na Bíblia Sagrada, irmão. Aleluias! Olha para quem está ao teu lado e diz: irmão, que tanta indecisão é essa, irmão? Uma hora tu quer isso, outra hora tu quer aquilo. Uma hora tu se esforça em algo, se dedica numa coisa e depois logo tu já está pensando noutra coisa. Que tanta incerteza é essa, irmão? Dobra o teu joelho. Pede ao Senhor para te mostrar que Ele mostra. Pede ao Senhor para te guiar que Ele guia. Pede ao Senhor para te dirigir que Ele vai te dirigir. E tu vai triunfar. Continue assim, determinado. Deus gosta que você seja ousado. Continue assim nesse teu esforço, nesse teu empenho. Deus gosta que o seu servo seja assim. Mas sobretudo, seja sensível ao direcionamento que Ele vai te dar. Seja sensível. Entenda o que Ele está querendo que você faça. Eu fico assim maravilhado. Davi, olha, eu quero que você venha comigo. Eu não vou me estender muito, mas eu quero que você venha comigo pelo menos aqui. Quero te mostrar isso. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 14. Que coisa linda, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Nós vemos esse grande homem de Deus, Davi. Assim que ele começa a reinar, os filisteus logo se levantam contra ele. E os filisteus queriam destruí-lo, claro, sempre os filisteus tiveram raiva de Davi, porque Davi cresceu, Davi ficou famoso, Davi saiu do aprisco, Davi saiu do anonimato, quando venceu um filisteu chamado Golias. Os filisteus, quando tomam conhecimento que Davi começa a reinar, logo eles vêm para cima de Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 8, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. Só que Davi, ele pisa no freio. Alguém disse: Davi, os filisteus vêm aí contra ti, viu? É uma fúria tão grande, eles vêm com tudo, juntaram-se todos, Davi, vem com tudo, Davi. Davi logo se levanta, ele vai logo para cima, porque ele era um guerreiro, mas ele pisa no freio. Ele diz: opa, vou fazer o seguinte, eu vou consultar a Deus, eu vou pedir o direcionamento de Deus, para que não seja apenas uma empolgação, o meu esforço, a força do meu braço. Eu vou pedir para Deus me guiar, para me dizer o que eu devo fazer, como eu devo agir. Aí no versículo 10 nós lemos o seguinte: então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Davi, ele poderia ter equipado seu exército e ir para cima, mas não fez. Davi, ele poderia ter determinado uma ordem: vamos lá, vamos para a batalha, vamos vencer, Deus é conosco. Mas ele não fez antes de dobrar o joelho e pedir o direcionamento de Deus. Ele era guerreiro, ele era valente, ele era ousado, tudo isso existia em Davi, mas ele pisou no freio e pediu a Deus o... Por que você não faz isso, irmão? Pede o direcionamento, irmão. Fala com Deus antes de ir para cima.
antes de ir para o confronto, antes de ir para a luta, pede ao Senhor o direcionamento. Que coisa tremenda! Deus disse: vai, eu os entregarei nas tuas mãos, vai, eu serei contigo. E Davi obedece, vai, e Davi tem uma vitória parcial, porque logo depois os filisteus retornam mais uma vez. E isto é lindo, isto é lindo, isto é muito lindo. Nós lemos no versículo de número 11: e subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Versículo 12: e deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Eles voltaram. Davi agora não precisaria consultar a Deus, amém, irmãos? Porque ele acabou de consultar, Deus deu o aval, pode ir que eu sou contigo. Só que Davi percebe, eles vêm de novo, eu vou consultar mais uma vez. Aí no versículo 14 diz: e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. Davi, se ele fosse com aquela fé ignorante, Deus é comigo, ele já mostrou isso quando me deu a primeira vitória, vamos lá que nós vamos vencer de novo, teria perecido, ia sem a direção, porque agora Deus já mudou. Olha, calma, tu não vai do jeito que tu foi na primeira vez, foi bom me consultar, agora tu vai mudar a estratégia, Davi. Agora tu vai fazer diferente, Davi. Agora tu vai mudar, Davi. Aleluia. Versículo 14, torna a lei. Tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. Versículo 15: e há de ser que, ouvindo tu o ruído de a andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti e a ferir o exército dos filisteus. Versículo 16: e fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão a Gezer. O rei Davi, o ungido Senhor Davi, ele sempre vencia, ele sempre triunfava, porque ele sempre estava seguindo o direcionamento de Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, saia daqui com esse entendimento aberto. Você vai sair daqui com esse entendimento aberto. Você vai usar fé, vai ser perseverante, vai ser ousado, mas você não vai ser um crente de fé ignorante. Você vai saber onde usar a sua fé e quando usar a sua fé. Na hora que o Senhor te der o direcionamento, vai para cá, então você pode ir ousadamente, porque o Senhor te fará triunfar. Se você não tiver esse direcionamento, pisa no freio, porque não vai dar certo, irmão. E quando a gente volta lá para o texto inicial, nós vemos os discípulos voltando para o mar. Só que agora eles não vão apenas com a coragem, agora eles não vão apenas com a ousadia, agora eles não vão apenas com a perseverança, a determinação. Agora eles vão com o direcionamento. Amém, pessoal? E aí o que acontece? João capítulo 21, versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão
dos peixes. A noite inteira, lançava a rede, puxava vazia. Lançava a rede, puxava vazia. Suaram, se esforçaram, foram determinados, pois passaram a noite inteira, mas não tiveram êxito. Agora, Jesus disse: voltem, não precisa de muita coisa. Não precisa muito adiante, não entrem em alto mar, não precisa disso. Basta lançar as redes à direita do barco, em tal lugar, e aí a pescaria está garantida. Assim fizeram e não puderam mais puxar. Tanta prosperidade que encontraram. Captou, irmãos? Captou, irmãos? Tanta prosperidade eles encontraram, porque agora tinha a direção de Deus. Agora não se tratava apenas da força do braço. Agora não se tratava apenas daquela determinação que o homem, na sua vontade de vencer, apresenta. Agora tem a direção divina. Quem aqui deseja prosperar na vida? Quem deseja prosperar nos seus caminhos? Ser um verdadeiro vitorioso? Peça a Deus para dirigir teus passos, guiar a tua vida. Pastor, estou querendo colocar um negócio lá no Japão. Mas será que Deus não tem algo para você mais perto que vai ser melhor? Pastor, estou querendo fazer missões lá na Venezuela. Será que Deus não tem um povo mais perto para você ganhar? Pede a direção. Não, pastor, eu sou corajoso, eu vou, se me mandar, eu vou até para a faixa de Gaza, como pastor. Mas será que não tem um lugar mais perto que Deus quer que tu vá? A questão não é apenas ter a coragem. A questão não é apenas ter aquela determinação, se bem que isto é muito importante. A questão é que você tem que ter também um direcionamento. Você tem que saber para onde ir, o que deve fazer, como fazer. Você tem que deixar Deus guiar a tua vida. Você tem que deixar Deus dirigir, conduzir a tua vida. Você tem que permitir que o Senhor diga para você o que você deve fazer. Você tem que permitir que o Senhor te mostre para onde você deve ir. Você tem que permitir e ser sensível à voz de Deus. Senão você vai quebrar a cara. E ao invés de se tornar um grande vitorioso, você vai se cansar e se frustrar. E por fim, ser uma pessoa fracassada. Mas o Senhor te faz estar aqui. O Senhor te trouxe aqui não apenas para participar de uma festa, mas para falar com você, porque o Senhor quer fazer de você o que fez de Davi. O Senhor quer fazer contigo como Ele fez com Josué. Ele quer que tu seja um grande vencedor, um vitorioso nesta vida. Amém? Você está disposto a pedir a direção de Deus? Você está disposta a falar com Deus, pedir para Ele guiar os teus passos? E se de repente o que Deus te disser for diferente do que está no teu coração, e se de repente a direção de Deus não for conforme o desejo do teu coração, está disposto? Amém? Porque só mais um pouquinho, dá tempo, só mais um pouquinho. Venha comigo no livro dos Reis. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, só mais um pouquinho. Porque eu vejo aqui o profeta Elias mudando, saindo um pouco de Davi, vindo agora para Elias. Eu vejo Elias todo empolgado. Elias todo empolgado. Aqui primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Elias todo empolgado. Chegou e já disse: olha, homem, tu está fazendo o povo israelita
virar as costas para Deus, pois vai ser o seguinte: enquanto eu não orar, enquanto eu não der a segunda ordem, não vai cair uma gota d'água do céu. E os céus foram travados na mesma hora. E Elias ficou todo empolgado, porque de fato não caiu mais nenhuma neblina, nenhuma gota d'água. Só que Deus agora vai dizer: meu filho, agora tu foge. Agora tu foge. Agora tu vai para um lugar e lá vai ficar até que eu te diga. Vai lá para o ribeiro de Querite. E lá tu vai beber da água do ribeiro. E eu vou te mandar, não um banquete, uns pedacinhos de carne. Do bico de um corvo tu será alimentado. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Os corvos vão te sustentar. Que coisa tremenda. E Elias, ele vai dizer alguma coisa: Senhor, o que é isso, Senhor? O povo estava se pervertendo, eu cheguei com ousadia e profetizei, agora eu vou ter que fugir, Senhor? Não, Elias não falou isso. Ele apenas foi sensível à voz de Deus e foi lá para o riozinho. E o rio começou a baixar a água, e as águas ficaram barrentas, e ele lá não saiu, bebendo daquela água. E quando secou, aí Deus disse: agora se levanta, vai para outro lugar. No versículo de número 2 está escrito, capítulo 17, versículo 2, depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao rio, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que coisa tremenda. Elias simplesmente obedece. Versículo 5: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. E aí, se Deus disser assim: ei, eu quero que tu vá para tal lugar, tu está disposto? E de repente tu que já está para começar aquele namoro, e Deus disser: ei, para por aí, não é esse o que eu tenho escolhido para ti. Tu para? Se a direção de Deus não for o que está no teu coração, tu vai obedecer? Porque Elias obedeceu. Elias obedeceu. Amém. Acaba a água, Elias está com sede, Elias está com fome, ali fica até Deus falar, e Deus fala. Versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Viúva? Em meio à seca? Como é que vai sustentar? A viúva em meio à seca? A viúva já não tem condições. Naquela época o negócio era estreito para quem era viúva. E numa seca terrível. Mas Elias faz o quê? Ele vai. Ele obedece. A vontade de Elias era de ir para um castelo, para um palácio. Eu tenho certeza disso. Mas ele vai lá para Sarepta. E chegando lá, a viúva está chorando de fome com seu filho. Mas ele vai para lá. Se Deus te der um direcionamento que seja contra o desejo que está no teu coração, tu está disposto a obedecer? Tu está disposto a dizer amém, Senhor, assim seja? Tu está disposto a obedecer? Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: não, fala sério, irmão. Tu está disposto a obedecer, irmão? Aí depois vem um negócio mais forte ainda. Elias, chegou a hora, vai e comparece diante de Acabe. Eita glória! Acabe estava furioso, procurando Elias por todo lugar. Acabe queria matar, destruir, estraçalhar a Elias. Eu tenho certeza que a vontade de Elias não era de ir se encontrar com Acabe.
Mas esse era o direcionamento de Deus. Tu tem que ir se encontrar com Acabe. E ele foi. E é por isso que quando ele orou, o fogo desceu. E é por isso que mais na frente, quando ele orou, a chuva desceu. E é por isso que lá no final ele não sofreu a dor da morte, mas ele foi elevado aos céus em uma carruagem de fogo. Por quê? Porque ele seguia a direção de Deus. Quem segue a direção de Deus é honrado. Quem segue a direção de Deus não perece. Quem segue a direção de Deus não é derrotado por seus adversários. Quem segue a direção de Deus triunfa, torna-se vitorioso nessa vida, irmãos. Aleluias! Diga para quem está ao teu lado: se esforça, irmão. Seja ousado. Seja determinado. Mas sobretudo, não seja ignorante na fé. Siga a direção de Deus. Senão tu vai quebrar a cara com todo o teu esforço, com toda a tua empolgação. Siga o direcionamento de Deus. Para a gente finalizar, voltemos para o Evangelho de João. Já vamos finalizar. Evangelho segundo São João. Já vamos finalizar. Versículo 6. Capítulo 21, versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Foram em determinado lugar, eles lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Quem quer apanhar muito peixe? Quem quer ter uma pescaria farta? Quem quer ser um homem próspero, vitorioso? Então ouça a voz de Deus e não a voz do teu coração. Se coloca de pé em nome de Jesus.